Olá, a gente vai falar um pouquinho sobre o luto na infância. Como lidar com esse momento tão difícil, uma dúvida de muita gente, né? Se a gente conta a verdade para a criança, se não conta, como proteger, né? Se dizer que a pessoa virou uma estrelinha e foi morar lá no céu, enfim, qual é a maneira mais adequada, ou menos pior, vamos dizer assim, de lidar com essa situação tão difícil. Vamos lá. A criança pequena, até mais ou menos os seus 5, 6 anos, a gente ainda pode dizer que ela está passando por uma fase egocêntrica. Egocêntrica não no sentido popular, se banalizou essa fala, né? Ah, fulano é egocêntrico, só pensa no nariz dele. Não é bem por aí. Faz algum sentido, mas se banalizou muito. Na verdade, quando a gente fala de uma fase egocêntrica, é porque a criança pequena ela ainda não tem a capacidade totalmente amadurecida de pensar o outro, de pensar a partir do olhar do outro, do sentimento do outro. Ela ainda, por exemplo, não dimensiona que do outro lado do planeta existem pessoas como ela, vivendo os seus dramas, as suas rotinas, as suas famílias, e que ela não sabe disso, né? Ela não faz nem ideia de quem seja essa outra pessoa. Então, para a criança pequena, tudo que existe, tudo que acontece em torno dela e tem a ver com ela, tá? Então, quando essa criança perde alguém próximo, a mãe, o pai, um avô, uma tia, enfim, perde alguém próximo, essa perda vai ser pensada pela criança independente do que você contar. Eu já vi famílias que não contaram nada. Nada, simplesmente aquela pessoa que faleceu desapareceu da vida da criança e nada foi explicado. E imagina a ansiedade, as dúvidas, o questionamento, a saudade. Outras famílias tentam explicar, mas explicam de uma forma mais fantasiosa, né? Inventam uma história. E outras famílias contam a verdade de fato. Fulano faleceu, sofreu um acidente, ficou doente, qualquer coisa assim. O que a gente precisa levar em conta para tomar essa decisão? A criança é egocêntrica. Ela vai, independente de você, buscar pensamentos, soluções do que aconteceu para aquela pessoa ter ido embora. E muitas vezes é o que a criança pensa. A pessoa foi embora, a pessoa quis ir embora. Ela ainda não dimensiona também totalmente o que é a morte, tá? Então essa criança começa a pensar o que ela tem a ver com o fato dessa pessoa que faleceu ter ido embora. Uma vez eu estava dando aula sobre isso e uma aluna minha falou: Nossa, Luísa, então agora fez sentido na minha cabeça o que aconteceu comigo e com meu avô. Ela conta que ela era pequena, estava brincando com o avô no chão da sala, estava lá brincando, jogando, e de repente ela viu esse avô com uma cara um pouco estranha, não estava muito bem, levantou e saiu dali da brincadeira. E aí esse avô foi levado para o hospital pela família e não voltou mais. Infelizmente ele começou a passar mal, foi levado, foi piorando e faleceu de fato no hospital. Essa criança começou a tentar entender o que ela fez de errado na brincadeira para que o avô tenha ficado chateado, saído da brincadeira, ido embora e não voltado mais. Então essa criança só consegue pensar o que ela tem a ver com isso. Então ela pensa, será que foi porque eu roubei no jogo? Será que foi porque eu ganhei dele no jogo? Será que foi porque eu derrubei a pecinha do tabuleiro? Será que foi? E ela vai criando hipóteses de qual é a culpa dela. Então, se você tem uma criança que passa por essa perda e você não explica para ela da maneira mais convincente possível e mais real possível, ela vai fantasiar. E essa fantasia sempre vai ter a ver com uma culpa que recai sobre essa criança. E ela cresce carregando uma culpa, carregando uma angústia muito grande. Então é comum a gente ver essas crianças começando a ter problemas na escola. Uma criança que sempre foi quietinha, ótima, respeitosa, ela começa a afrontar as professoras, começa a brigar com os amigos, começa a ficar muito chorosa dentro de casa, pelos cantos, meio depressiva, né? Essa criança começa a tentar lidar com os sentimentos sozinha, sem estratégia, sem ajuda.
Então pensa que você, que é um adulto, perdeu alguém e está lidando com esse luto que não é fácil. Só que você vai chorar dentro do seu quarto o quanto for necessário, você vai procurar pessoas de confiança, amigos, para conversar, para desabafar, ou você vai para um bar, vai beber, que seja. Você vai procurar estratégias para tentar lidar com essa dor. E você tem todas as informações reais do que aconteceu. Isso minimamente te ajuda. A gente tem a tendência a procurar o sentido na coisa. A gente quer saber a verdade. E essa verdade precisa fazer algum sentido. Tá? Por exemplo, a gente tem aquelas falas de, poxa, fulano morreu, mas pelo menos ele viveu anos maravilhosos. Poxa, fulano morreu, mas ele estava sofrendo, que bom, agora ele está num lugar melhor, não está mais sentindo dor. Então a gente vai encaixando as coisas de forma que faça sentido pra gente e isso nos acalma, tá? Essa criança não tem todo esse aparato, ela não tem a maturidade de pensar os argumentos, ela não tem nem os fatos reais, porque você não trouxe esses fatos para ela. Ela tem fatos fantasiosos, criados pela cabecinha dela e que não são reais. E ela não tem estratégias. Ela não sabe que se ela sentar para conversar e chorar tudo que ela tem para chorar, isso vai trazer uma certa paz para a alma dela. Ela fica ali, remoendo aquilo, sozinha, fantasiando e buscando culpas. Então, qual é a melhor maneira, qual é a forma mais saudável? É dentro da possibilidade você dizer a verdade para essa criança, tá? De repente, se você já acha válida, já acha que essa criança dá conta, se essa pessoa faleceu, poxa, leva essa criança para botar flores lá no cemitério. Não precisa ser no dia do enterro, ela não precisa ver a cena do enterro, mas leva ela para botar flores. Ou então pega uma árvore em casa, diz que essa árvore no quintal vai simbolizar e que toda vez que ela tiver com saudade ela pode ir ali e botar flor. Ou então pega essa criança e vamos escrever uma cartinha, vamos falar sobre esse assunto, vamos fazer um desenho. Dê à criança ferramentas visuais, táteis, dela tentar lidar e expor o que ela está sentindo, tá? Porque ela não tem maturidade ainda, cognitiva, para ficar elaborando isso só no pensamento. Então, desenho, cartinha, fotos, tudo que for mais recurso visual vai ajudar muito. E fala a verdade, tá? Claro que se foi uma morte trágica, uma coisa horrível, essa criança pode não ter maturidade ainda para dar conta de saber tudo isso, tá? Foi um assalto, um sequestro, uma morte, né? Tem situações muito horríveis. Você não precisa trazer todo o cenário para a criança, mas dizer assim que essa pessoa faleceu, que agora ela não está mais ali com vocês, mas que ela não quis ir embora. Essa pessoa não escolheu abandonar a criança. Ela foi embora sem querer isso, mas que ela ama, que ela cuida, que ela queria estar ali com você. Enfim, vamos tentar dar esses elementos. E isso vai ajudar, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau e até a próxima.